Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste domingo para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Esse é o último final de semana sem Vasco, hein? No próximo final de semana tem amistoso, inclusive vai ser anúncio aqui, vai ser assunto, né, aqui nesse vídeo, o amistoso do Vasco contra o Montevidéu, que vai acontecer na cidade de Natal, e depois já volta, né, o Campeonato Brasileiro. Vasco e Botafogo deve ser mesmo confirmado para o dia 12. Enfim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar aqui sobre reforço. O Vasco teria feito uma mega proposta para contratar um meio-campista, você vai ter essa informação aqui nesse vídeo. Vamos falar de jogadores importantes voltando do DM, novidade boa aí, né, para o torcedor vascaíno. Vamos falar também sobre alguns garotos da base que estão sendo testados por Fernando Diniz. Enfim, tem bastante coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo falando da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama e é o melhor local para você comprar os seus produtos oficiais do Vasco da Gama. Na FUT Fanatics você pode comprar sem medo. Eu recomendo, é o local onde eu faço as minhas compras de camisa do Vasco, de artigos esportivos. E se você utilizar aqui o nosso cupom, o cupom Machão da Gama, você ganha 7% de desconto, beleza? Tá tudo explicadinho ali na descrição desse vídeo. A nova camisa do Vasco, que foi lançada essa semana, já está disponível lá na FUT Fanatics e você pode comprar com 7% de desconto usando o cupom Machão da Gama, beleza? A FUT Fanatics é parceira aqui do nosso canal. Bom, vamos começar falando sobre Thiago Mendes, jogador que está em negociações com o Vasco da Gama, e a informação é que o Vasco foi o clube que fez a melhor proposta por Thiago Mendes até o momento. O volante está sendo muito disputado, né, nessa janela de transferências. Além do Vasco, ele teria recebido sondagens de clubes da Arábia Saudita, da Europa e também do São Paulo, do Corinthians, do Inter, do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Então, muitos clubes interessados no Thiago Mendes. E segundo informações do jornalista Kaique Silva, que é setorista do São Paulo Futebol Clube na Rádio Transamérica, ele está cobrindo a situação do Thiago Mendes porque o São Paulo é um dos interessados, né, na contratação do Thiago Mendes. E segundo as informações do jornalista Kaique Silva, da Rádio Transamérica de São Paulo, o Vasco foi quem chegou com uma mega proposta pelo Thiago Mendes e nesse momento é a melhor oferta na mesa do jogador. A proposta do Vasco seria nesse momento a melhor na mesa do jogador. Será que o Vasco vai fechar com o Thiago Mendes? Comenta aqui embaixo para mim a sua opinião sobre isso. Bom, eu acho o Thiago Mendes um bom jogador, eu acho que se vier tem tudo para ajudar. Agora, me preocupa essa informação da mega proposta, né? Será quanto que o Vasco teria colocado na mesa ali para tentar essa contratação do Thiago Mendes? É um jogador que está no futebol do Catar, que na última temporada sofreu um pouquinho ali com alguns problemas físicos, né, de lesão. Então, uma mega proposta, será que vale a pena? Mas enfim, a gente vai aguardar. Se o Vasco fechar, a gente torce para dar certo. E, inclusive, né, algumas informações durante a semana davam conta que o Vasco estava com a negociação encaminhada, né, com o Thiago Mendes. Agora vem essa informação lá da Rádio Transamérica que o jogador tem interesse, né, de outros clubes, mas que a melhor proposta é do Vasco da Gama. Ao que parece, o Vasco realmente está caminhando para poder fechar com Thiago Mendes. Bom, vamos falar agora aqui sobre o amistoso contra o Montevidéu Wanderers, né? O Vasco anunciou de forma oficial esse amistoso contra a equipe uruguaia. O Vasco postou nas redes sociais que vai jogar, né, contra o Montevidéu Wanderers no dia 5 de julho
em Natal, próximo sábado, em Natal, Rio Grande do Norte. A gente já tinha até dado essa informação aqui, né, do amistoso, mas o Vasco ainda não tinha anunciado oficialmente essa partida. Agora o Vasco fez o anúncio oficial desse jogo contra o Montevideo Wanderers. Esse amistoso faz parte da preparação do Vascão para a volta do futebol brasileiro, né, que está paralisado aí por conta da Copa do Mundo de Clubes que está acontecendo nos Estados Unidos. Vai ser uma ótima oportunidade aí para o Fernando Diniz dar ritmo ao time e também analisar ali alguns jogadores. E como eu falei que esse deve ser o último teste do Vasco, né, antes de voltar ao Campeonato Brasileiro, a volta do Campeonato Brasileiro, né, para o Vasco da Gama deve ser no sábado, dia 12. Dia 12 de julho, o Vasco deve enfrentar a equipe do Botafogo. Ainda não está oficialmente confirmada essa data, mas como o Botafogo foi eliminado ontem da Copa do Mundo de Clubes, vai retornar ao Brasil, dia 12 já pode jogar, né? Então o Vasco deve enfrentar realmente o Botafogo no dia 12, jogo que tem o mando do Vasco, mas não vai acontecer em São Januário. Esse jogo deve acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Vasco vendeu essa partida já tem um tempinho. Uma pena, né? Em São Januário o Vasco é muito forte, o Vasco costuma vencer o Botafogo em São Januário. Bom, mas deve acontecer mesmo em Brasília essa partida contra o Botafogo. Agora, vamos falar aqui sobre alguns jogadores que estão sendo observados por Fernando Diniz. O técnico vascaíno tem mostrado aí que está de olho, né, nas categorias de base do clube, desde a representação do elenco do Vasco, né, que teve uma pequena férias ali durante esse período da Copa do Mundo de Clubes, mas já se representou, está todo mundo treinando. E nesse período, o Diniz já utilizou 11 jogadores vindo das categorias de base nos treinamentos. Não ficou restrito ao Sub-20 não, jogadores do Sub-17 também foram utilizados por Fernando Diniz. O lateral Melim, do Sub-17, o Diego Minetti, do Sub-17, foram utilizados. No Sub-20, o lateral Paulinho Babilônia, os zagueiros Lincoln, os atacantes Bruno Lopes, Juninho, GB, todos eles treinando ali entre os profissionais. Então a tendência é que, para essa sequência aí de temporada, Fernando Diniz utilize, né, alguns garotos da base aí, dê oportunidade a alguns garotos da base. O Diniz que gosta muito de fazer isso, né, gosta de trabalhar com a base e vai repetindo isso no Vasco da Gama. Para fechar, vou trazer aqui duas boas, excelentes notícias em relação ao departamento médico. David, o atacante DVD, e o meia Estrela, que estão fora, né, há um tempão, completaram a primeira semana de treinos sem limitações. Uma excelente notícia, né? Para quem não se lembra, o atacante David rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no jogo contra o Cruzeiro em setembro do ano passado. E o meia Estrela, de 20 anos, está fora há praticamente um ano, né? Ele teve uma lesão também no joelho, mas no joelho direito, por conta de uma condição congênita. Ele passou por uma cirurgia e só agora, né, tá conseguindo voltar. Então, o Estrela e o DVD voltando aí, o Vasco ganhando aí dois, enfim, grandes reforços, né? A gente já pode dizer que já percorreram ali 90%, né, da caminhada para poder voltar a ser relacionado, né, para uma partida de futebol. Enfim, os dois estão mostrando muita dedicação ali nos treinamentos e em breve devem ser relacionados aí por Fernando Diniz. Excelente notícia para encerrar esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!